Olá, eu sou Bárbara Martinelli e esse é o canal Voz Armada. Hoje nós vamos falar então sobre um tema polêmico envolvendo Dalai Lama e a CIA e que, por incrível que pareça, é verdadeiro. Aqui no Voz Armada a gente fala sobre geopolítica, relações internacionais e fatos da história que estão ligados direta ou indiretamente a esses fatores. Você provavelmente já ouviu falar no líder espiritual conhecido como Dalai Lama e também muito provavelmente conhece a CIA. Mas um fato curioso é que ambos já estiveram bem conectados. A CIA, inclusive, financiou o Dalai Lama no passado e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Não é de hoje que a CIA é envolta em vários boatos de conspiração. E por incrível que pareça, vários deles acabaram por ser verdadeiros. A CIA, ao longo de muitos anos, fornece pra gente alguns arquivos desclassificados. E depois de muitos e muitos anos, a gente acaba comprovando algum desses boatos. Um boato que era muito forte era sobre o uso de experiências alucinógenas para poder controlar a mente. Isso, inclusive, é verdadeiro. É um desses fatos que está contidos nesses documentos, então, desclassificados da CIA. Vários documentos, então, desclassificados durante a década de 1990 até a atualidade, 2016, por aí, forneceram, então, detalhes de um plano da CIA para apoiar o movimento de independência lá no Tibete, e isso envolvia o Dalai Lama. Bom, na altura de operação lá da CIA, a CIA procurava enfraquecer o domínio do Mao Tse-tung sobre a China, e os exilados tibetanos procuravam ajuda para manter vivo seu movimento, depois que o Dalai Lama e seus apoiadores fugiram do Tibete. Apesar da aparência pacifista, o Dalai Lama tentou promover uma insurreição lá no Tibete contra o domínio chinês na região. Entretanto, essa revolta feita pelo Dalai Lama foi um fracasso. A insurreição de Dalai Lama e seus seguidores começou depois que o Exército de Libertação Popular invadiu o Tibete após a derrota dos nacionalistas e depois de Pequim ter forçado o governo do Dalai Lama a reconhecer a administração chinesa na região. Em 55, um grupo de líderes tibetanos locais planejou secretamente uma revolta armada, e a rebelião eclodiu um ano depois, com os rebeldes sitiando instituições governamentais locais e mantendo centenas de funcionários do governo, bem como chineses de etnia Han. Em maio lá de 1957, uma organização rebelde e uma força de combate rebelde foram fundadas e começaram então a matar funcionários comunistas, interrompendo as linhas de comunicação e atacando instituições e tropas do exército chinês estacionadas lá na região. A essa altura, a rebelião ganhou o apoio dos Estados Unidos. No início então da década de 1950, a CIA começou a explorar formas de ajudar os tibetanos, como parte da sua campanha crescente para conter a China comunista. Na segunda metade da década, o projeto Circo tinha sido formalmente lançado então. Os combatentes da resistência tibetana eram transportados para o estrangeiro para treino e armas e munições eram lançadas por via aérea em locais estratégicos dentro do Tibete. A CIA treinou guerrilheiros tibetanos numa ilha lá do Pacífico Sul para matar, disparar e colocar minas e fábricas e bombas. Em 1959, a agência abriu uma instalação secreta para treinar recrutas tibetanos em Camp Hale, perto lá de Leadville, Colorado. Em parte porque o local, a mais de 3.000 metros acima do nível do mar, poderia aproximar-se dos terrenos lá dos Himalaias. Segundo vários relatos, pelo menos 170 guerrilheiros passaram pelo programa lá do Colorado. Os exilados tibetanos e o próprio Dalai Lama reconheceram, após muitos anos, que receberam apoio e financiamento da inteligência dos Estados Unidos. O apoio da CIA aos tibetanos e ao próprio Dalai Lama terminou lá no início de 1970, após a abertura diplomática da administração do Nixon com a China e de acordo com os escritos do Dalai Lama, de antigos funcionários da CIA e também de acadêmicos independentes. Muitos admiradores do Dalai Lama, que sempre defendeu a não-violência, acreditam e defendem até hoje que o Dalai Lama não sabia sobre o programa da CIA e que, portanto, não entenderia exatamente porque receberia o financiamento dos Estados Unidos. Entretanto, o próprio irmão do Dalai Lama, que é o Gyalo Thongdup, esteve intimamente envolvido nas operações da CIA. Ei, eu sei que você quer pular essa propaganda,
Mas ouça antes, porque vai que possa ser do seu interesse. Tá gostando desse conteúdo? Gostaria de entender ainda melhor por que ideias de esquerda acabam mobilizando tanto os nossos debates e dominam os nossos noticiários? Quer entender também a origem disso tudo, aprender a rebater esses argumentos com argumentos ainda melhores e ainda por cima apoiar meu trabalho. Então conheça a primeira formação anticomunista do Brasil. Se torne verdadeiramente pronto para rebater todas as ideias comunistas e ainda por cima desmistificar todas as suas falácias. Com a formação dos mestres, então, do Alta Linguagem, o Malboro e o Miorim, você terá, então, acesso a um conteúdo exclusivo sobre a origem dessas ideias de esquerda e ainda vai desenvolver melhor sua capacidade argumentativa, contribuindo, assim, para elevar o debate no Brasil e, finalmente, combater essas diversas mentiras que são faladas por aí sem base nenhuma, além de uma pura retórica sentimental. Eu consegui um desconto inacreditável para vocês, através então do link da descrição desse vídeo e usando o meu código do Voz Armada, você vai ganhar nada mais, nada menos que 40% de desconto lá no clube de formação então anticomunista do Alta Linguagem. E, claro, se você utilizar o meu código de desconto para fazer parte então do clube, você vai ainda contribuir indiretamente com o meu trabalho. Ou seja, você vai ganhar dos dois lados. Você vai aprender a origem das ideias de esquerda, vai aprender a melhorar a sua argumentação e assim contribuir com o debate, contribuir no seu meio social, poder conversar melhor com as pessoas, já que você vai saber de onde aquelas ideias delas estão vindo. E ainda por cima, vai contribuir também com o meu trabalho. Você só tem a ganhar. Então acessa o link de descrição que tá nesse vídeo, use o meu código de desconto que tá aparecendo aqui na tela e vamos contribuir para um debate muito mais aprofundado no Brasil. E o John Knaus, que é um ex-agente da CIA e que participou diretamente dessa operação no Tibete, escreveu o seguinte, abre aspas, Gyalo Tongdup manteve seu irmão, o Dalai Lama, informado sobre todos os termos e condições de apoio e financiamento da CIA. Nós podemos ver nesse documento do site da própria CIA e que eu estou então disponibilizando no link abaixo, escrito o seguinte, abre aspas para a CIA. O governo dos Estados Unidos voltou a submeter-se ao julgamento do próprio Dalai Lama sobre se deveria regressar ao Tibete. Seu pedido para que o presidente Eisenhower discutisse a questão do Tibete e da independência com o primeiro-ministro Nehru, que estava de visita a Washington em dezembro, não foi atendido. Os Estados Unidos concordaram em apoiar o Dalai Lama, caso ele decidisse que o exílio era a única resposta. Ele, no entanto, decidiu retornar novamente ao Tibete, e ele e seu grupo partiram de Sikkim em fevereiro de 1957. A agência, entretanto, havia feito planos com seu irmão Gyalo, e ele treinará e enviará 6 homens com equipes de rádio para trabalhar com a resistência do Tibete. Em outra parte, podemos ver escrito o seguinte também, abre aspas para a CIA. Pouco depois de ter chegado à Índia, o Dalai Lama indicou que não estava disposto a aceitar o papel limitado de um líder religioso proeminente no exílio, que o governo indiano desejava que ele aceitasse. Em 23 de abril, enviou uma mensagem ao governo dos Estados Unidos, reafirmando a sua determinação em apoiar a resistência do seu povo e pedindo aos Estados Unidos que reconhecessem o seu governo e fornecessem assistência àqueles que continuassem na resistência. O documento é bem extenso, mas eu gostaria de destacar mais uma parte dele, que é a seguinte. Gyalo, que é o irmão do Dalai Lama, também obteve permissão indiana para que os tibetanos realizassem uma convenção em Benares, em janeiro de 1964, na qual a nova Constituição foi proclamada. Entretanto, ele viu-se seriamente prejudicado pela falta de jovens tibetanos que falassem inglês e que estivessem, de alguma forma, familiarizados com os assuntos governamentais na Índia, e muito menos das Nações Unidas. Consequentemente, elaboramos com ele um programa de jovens turcos, para trazer jovens tibetanos selecionados para os Estados Unidos para 9 meses de educação em inglês, governo comparado e antropologia.
Os 20 formandos dessa formação especializada regressaram todos à Índia, onde o Dalai Lama os utilizou como administradores ou enviou novamente ao estrangeiro como representantes estrangeiros. Dalai Lama continuou a avançar com seus planos políticos. Em abril de 64, o incansável Gyalo Tongdup organizou o partido tibetano Chok Hasu, defesa da religião pelas 3 regiões. Esse partido, defendendo os princípios liberais consagrados na Constituição, foi concebido para encorajar os esforços que os membros da equipe estavam a fazer para organizar uma clandestinidade dentro do Tibete. Nós podemos ver que tanto Dalai Lama quanto seu irmão cooperaram em conjunto com a CIA. A CIA passou a servir como uma importante ferramenta para então ajudar ambos nos seus interesses próprios políticos na região do Tibete. Segundo o ex-agente da CIA, que eu já havia citado anteriormente aqui no vídeo, que é o John Knauss, a partir do final da década de 1950, a agência, a CIA, pagou ao Dalai Lama $15 mil por mês. A própria administração do Dalai Lama reconheceu essas informações e afirmou que o líder espiritual recebeu $1,7 milhões na década de 60, negando, entretanto, que isso teria sido apenas para benefício pessoal. De fato, podemos assumir que parte do financiamento era usado para treinar insurgentes e a própria equipe do Dalai Lama da época. O dinheiro muito provavelmente foi usado também para desenvolver o movimento de resistência, sendo gasto na formação de voluntários e no pagamento de operações de guerrilhas contra os chineses. O dinheiro destinado ao Dalai Lama também teria sido gasto na criação de escritórios em Genebra, em Nova York e em todo um lobby internacional de propaganda. Os Estados Unidos que quiseram fortalecer a imagem do Dalai Lama enquanto líder espiritual para conseguir apoio internacional no movimento de libertação lá do Tibete. Diversos programas secretos foram criados ao longo da Guerra Fria, servindo de esforço mundial da CIA para minar os governos comunistas, especialmente a União Soviética e a China. E é claro, esses países também faziam o mesmo, se utilizando de propaganda e programas secretos para também minar a influência dos Estados Unidos em diversos países. Uma campanha que foi muito bem sucedida é até hoje a respeito do modelo capitalista, por exemplo. O Dalai Lama não era exatamente um agente da CIA, mas ele serviu aos interesses dos Estados Unidos e foi financiado pelo país, por mais que muitos queiram alegar que ele não sabia do que acontecia. Os próprios documentos da CIA, que eu mostrei nesse vídeo, colocam essa narrativa por água abaixo. E aí? Achou interessante conhecer mais sobre teorias da conspiração, mas que na verdade são um fato? Então fica de olho no meu canal, que nós vamos falar de muitas outras ainda. Eu sou Bárbara Martinelli e esse foi mais um vídeo do Voz Armada. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever aqui no meu canal. Obrigada por assistir e tchau!